Hoje sonhei com a tua casa. Esta é uma rúbrica sobre a infância da autoria das Aldeias de Crianças SOS em parceria com a Rádio Altitude, com Ana Afonso e Cristina Cabeleira. Neste espaço contamos com a participação de convidados especialistas e falaremos de diversos temas sobre a infância, relações, famílias, que certamente serão do vosso interesse. Poderão ouvir o episódio completo nas nossas plataformas digitais. Este mês estamos a falar sobre acolhimento familiar e ao longo do programa de hoje trocaremos algumas ideias com Filipe Saramago e Sandra Freitas. O Filipe é psicoterapeuta, psicanalítico e psicólogo clínico de formação. Trabalha na área da promoção e proteção de crianças e jovens desde 2001. Primeiro, enquanto psicólogo em casas de acolhimento e em equipas de intervenção familiar em meio natural de vida. E desde 2017 como diretor do Centro de Capacitação de Alvalade, da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que conta com duas respostas, a Casa de Acolhimento de Santa Joana e a Equipa de Capacitação e Promoção do Relacionamento Familiar. A Sandra é licenciada em Psicologia e desde 2007 trabalha com famílias e crianças em situação de vulnerabilidade social. Entre 2009 e 2022 desempenhou funções como psicóloga de CAFAP com as famílias de origem das crianças e em 2023 integrou o Serviço de Acolhimento Familiar da Mundos de Vida. Enquanto psicóloga deste serviço, trabalha na captação, formação e seleção de famílias de acolhimento e acompanhamento destas e das crianças que acolhem. Olá Sandra, olá Filipe, olá Cristina, boa tarde e bem-vindos. Boa tarde. Para começarmos, gostávamos que pudessem contextualizar os nossos ouvintes sobre quem é Mundos de Vida e o que é que faz a Mundos de Vida, pela Sandra, e depois o Filipe que pudesse apresentar-nos o Centro de Capacitação de Alvalade da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa e o que é que faz o Centro de Capacitação de Alvalade. Podemos então começar pela Sandra. Sim. Antes de mais, boa tarde a todos e muito obrigada pelo vosso convite. A Mundos de Vida é uma instituição de Lousado, Vila Nova de Famalicão. Na nossa ação, nós abrangemos várias pessoas, dependendo dos serviços que temos, desde da parte educativa, da creche, pré-escolar, temos o primeiro ciclo, o segundo ciclo, uma área de apoio à terceira idade, com as valências de apoio domiciliário, centro de dia, também a nível da residência sénior, e depois temos a área da família, que nós consideramos a área da família e que temos integrado então um serviço de acolhimento familiar e também um CAFAP, portanto, em que damos aqui apoio à parte das situações das crianças e jovens em situação de maior vulnerabilidade. Temos também 2 centros de acolhimento temporário, portanto, temos um bocadinho as duas realidades em termos das medidas de colocação. Portanto, somos uma instituição que vai fazer agora 40 anos. Na próxima segunda-feira vamos festejar esse aniversário. E o Serviço de Acolhimento Familiar é, sem dúvida, um serviço que nos marca, não é? Também pelo desafio que foi, há alguns anos atrás, pegar nesta área que já estava em implementação em Portugal, mas que efetivamente não seguia as orientações e não estava a par e alinhado com aquilo que já se via lá fora, não é? Nos países que seguimos. E foi sobretudo pelo exemplo do país como Espanha, em que fizemos uma visita em que nos suscitou este interesse pelo Serviço de Acolhimento Familiar que nos acompanha até hoje. Obrigada, Sandra. E no âmbito do Serviço de Acolhimento Familiar, o que é que faz a Mundos de Vida? Para que os nossos ouvintes possam perceber. Exatamente. A Mundos de Vida, portanto, é a instituição de enquadramento, portanto, agora temos um novo enquadramento legal em que existem várias instituições de enquadramento a nível nacional. A Mundos de Vida é uma instituição de enquadramento, tem atualmente 2 protocolos de cooperação para o Distrito do Porto e Braga e, portanto, fazemos todo o acompanhamento desde que uma família nos contacta e que manifesta o seu interesse para ser família de acolhimento, até todo o processo de quando recebemos uma criança e quando ela está integrada numa família de acolhimento. Portanto, desde o primeiro contacto com a família de acolhimento até à sensibilização para o que é o acolhimento familiar, a todo o processo de formação
todo o processo de avaliação, porque o processo de avaliação depois comporta aqui vários parâmetros e depois essa família depois passa a integrar a nossa Bolsa de Famílias de Acolhimento, no caso de ser considerada como apta, e portanto nós temos uma Bolsa de Famílias a quem damos resposta quando temos algum pedido de acolhimento de uma criança ou de um jovem em situação de risco, não é? Ou perigo, e que o Tribunal, ou neste caso a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, nos pede esta medida de colocação para aquela criança. Uhum. E fazem esse acompanhamento, então, até ao final da medida, não é? Portanto, durante todo o tempo em que a criança Exatamente. fica na família de acolhimento. O nosso papel é acompanhar a criança desde o primeiro momento, desde se houver possibilidade também participar na própria preparação, nem sempre os casos permitem, não é? Participar nessa preparação, mas nós entendemos preparação da criança também a preparação da família, porque é uma coisa que está implícita à outra, desde toda a preparação para o início do acolhimento, depois a adaptação que é preciso e que é necessária fazer junto da criança e da família de acolhimento ao próprio acolhimento que está a decorrer. Depois fazemos também a mediação de algumas visitas da família de origem com a criança já em acolhimento familiar e, portanto, a ponte e a necessidade de proximidade com a família de origem é também uma mais-valia, uma necessidade, né, que desde logo sentimos. E depois também todo o acompanhamento em articulação com os serviços, com, neste caso o gestor de processo, não é? Com os coordenadores de caso, que têm a responsabilidade também de propor às entidades que decidem, não é? Sobre estas medidas, temos esta proximidade e articulação, não é? Dando feedback de como está a criança, de como é que as coisas em termos de adaptação estão a correr, como é que são estes contactos com a família de origem, que também é muito importante, qual o impacto deles na criança, no seu dia-a-dia, e portanto vamos também dando algumas informações de como é que a família de origem também nos se apresenta nestes convívios, qual é a interação com a criança, que informações também vai dando sobre a sua organização, não é? Sobre a sua reabilitação, para que depois, em conjunto com o gestor, possamos fazer então uma proposta, nós também vamos dando essa informação, e fazer uma proposta sobre a medida, não é? Se realmente há já condições para se propor um regresso à família de origem, não é? Ou se há necessidade ainda de melhorar ou reabilitar a família em alguns parâmetros. Ok, obrigada, Sandra. E o Filipe pode então fazer-nos uma apresentação. Viva, boa tarde. Desde já obrigado pelo convite dirigido aqui ao Centro de Capacitação. Eu estou desde 2017 como diretor do Centro de Capacitação de Alvalade, da Santa Casa Misericórdia de Lisboa, que tem fundamentalmente duas respostas. Uma delas é a Casa de Acolhimento de Santa Joana e a outra é uma equipa de capacitação e promoção do relacionamento familiar que faz um trabalho em várias áreas, mas sobretudo no acompanhamento das famílias biológicas de crianças que estão em acolhimento familiar. E é nesse âmbito que temos desenvolvido ao longo destes anos aqui um trabalho em conjunto também com os colegas do acolhimento familiar, com a equipa enquadradora da Santa Casa, sobretudo, que tem sido um trabalho de aprendizagem mútua, não é? De crescimento mútuo, que começámos em plena pandemia e que temos vindo a desenvolver de forma que tem vindo a ser bastante proveitosa, parece-me a mim. Temos vindo ao longo deste tempo a aprimorar, a adaptar, a limar algumas arestas sobre questões ligadas à articulação, questões logísticas, mas também questões de ordem técnica, sempre com uma grande vontade de ir melhorando e de perceber de que forma é que a intervenção que vamos desenvolver vai mais ao encontro das necessidades individuais de cada situação, de cada criança, de cada família, e responder da melhor forma então a essas necessidades. E pensando em dar resposta a essas necessidades, como é que vocês explicariam à comunidade a razão de ser do acolhimento familiar? O porquê o acolhimento familiar?
Bom, nós temos em Portugal, infelizmente, é dos poucos países da Europa que ainda continuam com uma taxa altíssima de acolhimento residencial. No nosso entender, aliás, não é o nosso, é o entender da comunidade científica mundial, é de que as crianças, no meio, a crescerem no meio institucional, perdem grandemente quando comparados com o facto de poderem crescer em ambiente familiar. Nós, em 2020, salvo erro, tínhamos cerca de 5,5 milhões de crianças no mundo todo em colocação institucional, nas várias modalidades, obviamente. E quer dizer, aquilo que fomos percebendo dos vários estudos que foram saindo, quer dizer, já nem falo dos estudos do Spitz do hospitalismo, mas depois disso, né, fomos percebendo que, quer dizer, que as crianças que crescem no meio familiar têm níveis de desenvolvimento muito superiores do ponto de vista emocional, do ponto de vista cognitivo, físico, etc. Obviamente que as instituições de hoje em dia não são as instituições que eram antigamente. Né? Em Portugal também foi sendo feita uma evolução, quer dizer, passámos daqueles grandes orfanatos e asilos de crianças quase, que tínhamos antigamente para uma coisa mais assistencialista, depois para uma coisa mais familiar, e neste momento aquilo que temos é um acolhimento residencial terapêutico, mas que ainda assim não se compara àquilo que uma família de acolhimento consegue dar. Não é? Por muito boa que seja uma instituição, e eu também dirijo uma instituição que considero que faz um bom trabalho, uma instituição que trabalha sobretudo com bebés, mas por muito boa que seja a intervenção desenvolvida nessa instituição e por muita vontade que os profissionais tenham, estes miúdos não têm muitas das coisas que uma família, ou que o meio e o ambiente familiar lhes pode proporcionar, nomeadamente o cuidado individualizado, não é? Esta atenção e este olhar individualizado que é determinante para que um bebê, neste caso falo de um bebê porque é mais a população com que trabalho, mas para que um bebê se possa tornar pessoa, de certa forma. Não é? Nós precisamos sempre de um olhar individualizado do outro para nos podermos constituir enquanto sujeito. Não bastam os cuidados físicos, por muito bons que sejam, temos de ter aqui este banho relacional que nos ajuda a desenvolver a todos os níveis. E aquilo que percebemos destes vários estudos que foram sendo feitos, como eu disse, até falando nos estudos depois de Bucareste, depois daquelas questões que percebemos de como funcionavam as instituições na Roménia, e os estudos que foram feitos depois, em que se percebia que miúdos que não tinham estado num ambiente familiar, tinham níveis de desenvolvimento superiores, de miúdos que tinham estado, mas que tinham transitado para um ambiente familiar de forma precoce, até aos 2 anos, sobretudo, tinham tido capacidade de desenvolver uma série de competências que não tinham ainda desenvolvido, portanto, não se tinham perdido ainda janelas de oportunidade. E é exatamente por isso, porque os 6 primeiros anos, né, a primeira infância e os 1000 primeiros dias, como se diz, que são os dias que vão desde a gestação até ao fim do 2º ano, são determinantes para que a criança possa desenvolver num ambiente familiar uma série de competências emocionais e cognitivas que o vão levar que o vão acompanhar para o resto da vida. Não é? É neste período que estão muito existe ainda uma plasticidade neuronal que permite que isso aconteça, existem janelas de oportunidade, janelas de desenvolvimento que podem ser utilizadas para que as crianças possam absorver aquilo que a família lhes consegue dar. E, portanto, quer dizer, acho que por aqui se percebe qual é que é a necessidade imperiosa de que o acolhimento seja um acolhimento familiar de qualidade, obviamente, por muita qualidade que o acolhimento residencial tem. Sandra, da vossa experiência, porque a Mundos de Vida também tem muitas famílias, ou já tem, até hoje já teve muitas famílias de acolhimento em exercício, em bolsa, algumas que provavelmente já saíram dessa bolsa, outras que ainda estão em fase de avaliação para poder integrar essa bolsa. Conseguimos explicar isto que o Filipe acabou de trazer, não é? E que muitas vezes ainda fica muito... Ou para a maior parte da população, talvez esteja errado, talvez não, mas para a maior parte da população, isto da comunidade científica, dos estudos que são feitos, tudo isto que nós, sendo da área, compreendemos, mas para a comunidade nem sempre é fácil transpor isto para uma linguagem que eles percebam. O que é que tem sentido a Mundos de Vida com as vossas famílias de acolhimento? Conseguem passar esta mensagem? Fazer com que percebam? desde logo, e como o Filipe estava a dizer, desde logo pelo direito que uma criança tem de crescer numa família. E, portanto, se não puder ser a sua, que seja outra que lhe possa providenciar todos aqueles cuidados e responder às necessidades
que a criança tem. Efetivamente, faltarão ainda em Portugal alguns estudos longitudinais, não é? Que nos possam dar também algum resultado em termos de impacto, não é? Do que é que foi o acolhimento familiar. Eu penso que alguns até já estão a ser iniciados, mas efetivamente aquilo que sentimos, e nós também temos 2 centros de acolhimento, e efetivamente há situações em que os centros de acolhimento serão portanto, sempre necessários, não é? Porque há situações em que acaba por ser essa a melhor solução, a solução possível, digamos assim, mas efetivamente o acolhimento familiar acaba por privilegiar a parte da vinculação e a parte da relação, não é? Porque haver alguém de referência que preste o cuidado de forma individual, em termos relacionais, é determinante. Por mais, também dizendo um bocadinho o que o Filipe estava a dizer, os nossos centros de acolhimento também têm esse desafio e também se primam por essa procura da qualidade, não é? E haver educadores de referência, haver também essa referência por parte das crianças, mas não se compara ao que é uma família que está permanentemente na atenção à criança, não é? E depois, para além... No tal banho relacional, não é? No tal claro banho, assim, uma imersão. Exatamente. E para além de se calhar é mais fácil para a comunidade em geral pensar-se que numa família existem experiências que não são comparáveis ao acolhimento residencial, as pequenas coisas das visitas aos familiares, as experiências dos aniversários, as experiências dos momentos significativos que se passam em família, por muito que seja tentado e na maior qualidade possível no centro de acolhimento temporário, acaba por não se equiparar, não é? E, portanto, numa casa, numa família, as experiências são certamente diferentes, não é? E é nessa procura de responder a essa necessidade que o acolhimento familiar é essencial. Para além da própria atenção que se dá à criança, e destacava isso, porque muitas vezes a criança precisa e exprime uma necessidade, ou quase sempre, a necessidade de ser compreendida em termos de história familiar e, portanto, haver alguém de referência que possa estar com ela de uma forma permanente e respeitar os seus tempos e respeitar também quando ela quer partilhar ou às vezes quando ela não quer partilhar e haver esse cuidado e atenção permanente é essencial para o seu desenvolvimento, para o seu bem-estar. Em termos de estimulação, nós temos tido, perguntava há bocadinho como é que temos sentido isso nas famílias. Há crianças pequeninas que vêm muito pequeninas, não é? Para o acolhimento familiar e nós sentimos rapidamente, desde o ponto de vista da estimulação, desde o ponto de vista do desenvolvimento, essa evolução da criança na família. Portanto, estamos a falar de famílias que são avaliadas, preparadas e, portanto, cujas características permitem dar à criança um ambiente estável, com segurança, não é? Com todas as características para potenciar o desenvolvimento de uma criança. Permite também à criança passar por experiências positivas, não é? De interação e de lúdicas, de estimulação. E, portanto, temos visto esta evolução, não só nos mais pequeninos, porque nós também temos acolhimentos com crianças mais crescidas e também nessas se vê o impacto do acolhimento familiar. Nessas, o desafio será maior porque a bagagem é maior, porque as memórias, não é? As experiências que a criança teve, que são mais velhas, portanto, obrigatoriamente são memórias diferentes, são características completamente diferentes, mas acabamos por considerar que vamos sempre a tempo de incutir algum aspecto positivo do acolhimento familiar, nem que não seja, e às vezes dizemos isto muitas vezes às nossas famílias, nem que não seja uma mudança muito significativa, há sempre algum cunho, há sempre alguma experiência que fique. E se ficar essa experiência, por muito pequenina que seja, acreditamos que isso vai ser essencial para depois aquela criança ou aquele jovem formar a sua própria família, não é? E ter também aqui algum valor transmitido que possa ser essencial para a sua construção enquanto pessoa, enquanto pais e mães, não é? Que no futuro serão. E no acolhimento familiar contamos essencialmente com 3 atores, não é? Já aqui falámos deles.
em primeiro lugar, desde logo, a criança, em torno da qual tudo gira, não é? E depois as famílias de acolhimento e as famílias de origem. Gostávamos de vos ouvir um pouco falar destas famílias, das famílias de origem, das famílias de acolhimento e o que é que se faz com cada uma delas. Não sei se podemos começar pelo Filipe, sobre as famílias de origem, porque é também de lá que as crianças vêm e, portanto, partir do princípio. Não é? O que é que se faz com as famílias de origem quando há uma criança em acolhimento familiar? Bom, primeiro que tudo, acolhe-se também a família de origem, não é? Temos dificuldade em conceber o acolhimento familiar sem haver o acolhimento da família também. Acolher uma criança é também acolher a sua história, acolher a sua história é acolher a sua família. Hum, é desde logo importante que no trabalho que é feito com a família, haver no posicionamento da parte da equipa que trabalha diretamente com a família de origem, haver um posicionamento absolutamente transparente, de grande honestidade, de grande respeito pela história individual de cada família, de não julgamento e de procura de soluções co-construídas. Não é? A nossa lógica não é numa de fazer escola de pais, de dizer aos pais aquilo que devem fazer, de julgar ou de recriminar, mas de pensar com eles o que é que terá acontecido para que esta situação tenha ocorrido, não é? Porque eles neste momento não consigam ser a resposta para os seus filhos. Não focar tanto no comportamento, não é o que é que tu fizeste para, é o que é que aconteceu nesta dinâmica familiar, mesmo que não seja dito desta forma, não é? Mas a mensagem é o que é que aconteceu na dinâmica familiar para chegarmos a este ponto. E mostrar a nossa disponibilidade, a inteira disponibilidade para trabalhar com a família, numa lógica reflexiva, em que temos de pensar em conjunto. Nós não temos esta lógica de cátedra em que dizemos o que é para fazer, nem de impor ações, nem de obrigar a família a cumprir determinados encaminhamentos, mas somos verdadeiros, também dizemos aquilo que achamos que tem de ser feito e aquilo que achamos que tecnicamente faz sentido para alcançar objetivos que são comuns, que é o regresso, na maior parte das vezes, não é? Que é o regresso da criança ao seio familiar, da família nuclear. E, portanto, desde logo é isso, não é? Desde logo esse é o lugar em que nos colocamos com a família, numa procura de estabelecer uma relação de confiança. E dizer mesmo, quer dizer, nós, para percebermos esta situação e para que a família de acolhimento consiga cuidar bem do seu filho, você vai ter de explicar como é que ele gosta de ser cuidado, não é? Porque muitas das situações que levam ao acolhimento não implicam que a família não seja competente ou capaz de cuidar da criança numa série de outras dimensões da sua vida. Não é? Portanto, existem muitas áreas de competência desta família e de cuidado desta família que, na esmagadora maioria das vezes, tem um interesse genuíno e um amor genuíno pela criança. Eu já trabalho nesta área desde 2001. E poucas são as famílias com quem trabalhei, já trabalhei com inúmeras, mas poucas foram aquelas com quem trabalhei em que se vê uma base de absoluto desinteresse ou perversidade. Portanto, a maior parte das famílias são famílias elas próprias também aflitas e em grande angústia e que precisam de ser ajudadas a pensar sobre formas de reequacionar a sua dinâmica familiar. E, portanto, é nessa lógica que nós nos colocamos com ela. Não é? Vamos em conjunto pensar que caminho é que conseguimos fazer para ultrapassar estas dificuldades. E aquilo que tentamos desde logo também, e portanto isto é feito em várias sessões, quer dizer, não é feito de uma vez, não é feito com uma conversa, é feito com uma procura de estabelecer uma relação cada vez mais próxima, com altos e baixos, não é? Quer dizer, nós aquilo que procuramos é ter uma proximidade relacional com as famílias que nos permita dizer todas as verdades sem sermos mal interpretados, sem sermos também acusados pela família de que estamos com interesses ocultos e que queremos é vender as crianças ou que queremos é aproveitar-nos da situação do acolhimento ou alguma coisa assim. Mas ainda assim existem famílias que têm muita dificuldade, que vêm muito zangadas e muito reativas e que têm muita dificuldade em compreender tudo aquilo que se está a passar. E muitas vezes porque elas próprias foram vítimas disso, não é? Aquilo que nós entendemos é que as famílias e as crianças são apenas um elo de uma espécie de corrente transgeracional de disfuncionalidade da dinâmica familiar, não é? Que as coisas acabam por ir sendo transmitidas transgeracionalmente.
passam de pais para filhos, às vezes diretamente de avós para netos, não é? Porque existem muitos destes conteúdos traumáticos e destes segredos familiares que acabam por ser passados de geração em geração e que acabam por permitir que dinâmicas de desproteção se vão perpetuando. E aquilo que nós queremos fazer é pensar com as famílias sobre isto, pensar sobre a sua história de vida, pensar sobre as razões que levaram a este acolhimento e tentar encontrar então essas soluções de uma forma reflexiva e que faça sentido para todos. Para isto precisamos também que exista uma articulação muito próxima com outra parte, não é? Que temos dificuldade às vezes em perceber como a outra parte, mas que inevitavelmente muitas vezes acaba por ser pensado assim. Porque é muito mais difícil para a criança pensar nesta lógica dicotómica, não é? Da família de origem e da minha família de acolhimento, que a certa altura tenho uma boa relação com as duas, gosto muito das duas, o vínculo está a ser criado com as duas e começa a instalar-se um conflito de lealdade, que eu não posso gostar da família de acolhimento, senão a minha mãe vai ficar zangada, não é? E portanto tem desde logo de haver, desde o início, tem de haver esta procura de articulação muito próxima entre todos os intervenientes, para que isto seja dirimido de certa forma, não é? E que se não antes, então depois, seja possível haver uma promoção do encontro das famílias e que possa haver esta lógica de pluriparentalidade que se instale e que a criança perceba para que não tenha que ficar sobre este jugo deste conflito que a vai minando também, não é? Mas pronto, depois do ponto de vista prático temos uma série de instrumentos que vamos usando e de modelos teóricos de intervenção que nos servem de referência. Temos dificuldade em escolher apenas um, temos dificuldade em achar que aquele é o que faz sentido, exatamente por isso, porque sentimos que cada família tem necessidades intrínsecas e que tem aspectos específicos muito próprios que têm de ser trabalhados de determinada forma. E até às vezes acontece tentarmos trabalhar de determinada forma e não funciona e termos de ir buscar outro tipo de modalidade de intervenção. E depois depende também, obviamente, das dificuldades que estamos a falar. São coisas do ponto de vista caracterial, do ponto de vista de uma estruturação de personalidade, ou são coisas que decorrem de uma crise na família que trouxe aqui grande turbulência e que fez com que não fosse possível cuidar daquela criança da forma que ela percebia. Portanto, é por isso é que nós, às vezes, quando me perguntam, mas que modelo é que segue? Eu não sei muito bem, quer dizer, sigo vários. Tenho aqui várias coisas que gosto e que seguimos, e a equipa pensa toda muito assim. Tenho a sorte de ter uma equipa muito boa e que tem esta flexibilidade e esta maleabilidade para se adaptar às necessidades específicas de cada situação. Porque também às crianças lhes pedimos isso, não é? Que se adaptem a novas famílias, a novas pessoas. E para as famílias de acolhimento também isto é crítico, não é? Esta flexibilidade para estarem disponíveis para acolher crianças que não conhecem, que não escolheram, não é? Com histórias, e como o Filipe disse, acolher a criança é acolher a sua história e desde logo a sua família. E é preciso esta capacidade, não é, Sandra? Sem dúvida. Qual é o lugar das famílias de acolhimento em tudo isto, neste processo do acolhimento Há familiar? bocadinho falávamos, digamos assim, de um triângulo. A criança estará sempre num lugar central, não é? Mas a família de acolhimento e a família de origem terão que ter, obrigatoriamente, uma proximidade. Do ponto de vista da segurança que a família de origem também precisa de ter, de qual o papel da família de acolhimento. Dependendo dos acolhimentos, nós temos situações em que as famílias de origem vêm mais ou menos familiarizadas com o que é o acolhimento familiar. Muitas vezes temos que, ou somos nós, que acabamos por enquadrar a medida e enquadrar aquilo que é que representamos, o que é que somos, qual é o nosso papel. Portanto, desde o início nós, até antes do primeiro contacto, da primeira visita, nós gostamos sempre de estar com a família de origem, se possível com o gestor de processo, com aquele que também é referência para a família, ou então até com as equipas que já acompanham as famílias, por exemplo, se houver um CAFAT a trabalhar ou alguma equipa de intervenção de proximidade e que já é de alguma forma uma referência para aquela família, mas é muito importante que independentemente do que é que eles já sabem sobre o acolhimento familiar, haver ali logo uma representação de imagem e perceberem, conhecerem-nos, tirarem as dúvidas, percebermos aqui que o nosso papel é ajudar temporariamente.
porque uma das ideias e um dos receios das famílias de origem e que são receios naturais e têm a ver com esta, na maior parte das famílias, como o Filipe dizia, que é esta intenção, não é? Portanto, de eles continuarem a exercer a sua parentalidade, e a maior parte das famílias, portanto, nós também temos a experiência que são poucas as situações, ainda bem, das famílias de origem que não o querem, não é? Portanto, as famílias apresentam essa vontade e, portanto, nós temos desde logo que esclarecer qual é o nosso papel. E, portanto, a melhor forma de esclarecer é apresentar-nos a nós e apresentar a família de acolhimento. E, portanto, eles verem e eles próprios validarem que estão lá para ajudar, que o objetivo não é substituí-los no seu papel parental, mas sim ser alguém de ajuda numa fase em que eles precisam dela, não é? E precisam que alguém, de facto, os apoie a eles e também às crianças. Os desafios, sobretudo, nós temos às vezes reações mais explosivas. É engraçado que muitas vezes essas reações explosivas são depois as pessoas que acabam por colaborar melhor, ou algumas situações acontecem dessa forma. Na própria formação e no próprio acompanhamento que fazemos à família de acolhimento, estas situações são preparadas, não é? Portanto, costumamos dizer que nós preparamos as famílias para o pior, não é? Para o pior nesse sentido da reação, não é? E de tentar compreender e validar o que é que são as reações da família de origem, não é? Haver aqui uma empatia com aquilo que também está a acontecer, não é? Há muitas famílias que acabam por replicar aquilo que vivenciaram também. Nós temos isto em uma grande parte das famílias de origem, e, portanto, é importante para a família de acolhimento ter esta sensibilidade, perceber que na maior parte das situações não se trata de falta de competência, ou não se trata sequer de falta de querer, é também um conjunto de situações que aconteceram e que levaram aquela família à situação em que levou a ter que a criança sair do seu seio. A verdade é que temos tido, na maior parte das situações, experiências positivas em que, à medida que vai havendo esta confiança em que a família de origem percebe qual é o papel da família de acolhimento, temos tido experiências positivas de haver, de elas próprias verem a família de acolhimento também com alguém de referência. Claro que isto é tudo mediado por nós, não é? E balizado, e é importante também perceber aqui que há muitas expectativas. Nós trabalhamos muito com esta palavra, a expectativa de parte a parte. De parte a parte. E a palavra expectativa acaba por estar muito presente na nossa formação, porque acaba por resumir muito bem as percepções, não é? Se nós colocarmos no lugar da família de acolhimento, há uma determinada expectativa daquilo que pode acontecer, sobretudo nas mudanças que eles querem fazer, porque são famílias especiais, querem causar a diferença, e muitas vezes é preciso baixar expectativas, perceber que às vezes pequeninas mudanças já são muito grandes, não é? A expectativa que também têm relativamente à família de origem, e também à família de origem a expectativa que têm da família de acolhimento, não é? E, portanto, tudo aquilo que vamos dar nos contactos, as nossas reações, são essenciais para a criação de uma relação cordial, não é? Do que se pretende. E se isso acontecer, acaba por ter logo impacto direto na criança. A criança precisa de sentir que aquelas duas realidades são a sua realidade, e, portanto, não são duas realidades diferentes, é a sua realidade, são pessoas que estão articuladas, não é? No fundo, estão ali para ajudá-lo. Claro que isto depois depende da idade da criança, não é? E muitas vezes temos que ser nós, sobretudo em crianças mais pequenas, também a tentar criar formas mais lúdicas, não é? para tentarmos explicar às crianças a situação em questão, mas havendo esta relação positiva entre as partes e a relação desde o início, nós fazemos sempre que é possível que na primeira visita ou no primeiro contacto a família de acolhimento apareça e que esteja e que valide a situação em que está a criança, para não criar aqui também nenhum fosso de incerteza, não é? Porque é com esta incerteza que a confiança não vai ajudar do ponto de vista da família de origem. Portanto, sempre que é possível, claro que há famílias que precisam de mais tempo para ganhar esta confiança, não é?
precisam de perceber que ao longo do tempo há pistas, como trazer alguma coisa para os pais, por exemplo, quando é o Dia da Mãe, já temos muitas escolas que acabam até porque há diferentes famílias, as crianças estão em diferentes situações e temos já esta sensibilidade em algumas escolas de poder também acabar por até fazer mais do que um presente, não é? As crianças têm direito a manifestar o afeto pelas pessoas que estão à volta dela e, se for o caso, nós privilegiamos sempre que seja a família de origem, mas já há esta ideia de que a criança pode fazer um presente para a família de acolhimento e também um presente para a mãe e não ter problema nenhum. Quanto mais pessoas gostarem dela, quanto mais pessoas ela tiver ligada, melhor. E havendo estas pistas, não é? Em que a família de origem se sente parte, e isto é muito importante, que não deixou de fazer parte, isto é essencial, continua a estar na vida da criança, ainda que de uma forma diferente, e sobretudo percebermos quais são as expectativas deles e entendermos, compreendermos a sua história, que é muito, muito importante. Uhum. Sim, eu estava aqui a ouvir-vos e a pensar que, e o Filipe tocou nisto, o conflito das lealdades, não é? E até para a criança isto pode não ser um conflito, não se trata de existir, ou não tem que se tratar de existir um conflito aberto entre um lado e o outro, não é? Mas só a criança pode viver também esse conflito, não é? Quando pensa se eu gosto mais de um ou do outro, ou se eu posso gostar dos dois, e ela própria fantasia sobre o que é que a minha mãe vai sentir ou o meu pai vai sentir, o que é que a família de acolhimento vai sentir ou não. É importante ter este acompanhamento também à criança para conseguir dar esta continuidade à sua história, para conseguir integrar esta sua história, esta sua situação atual, enquanto está no acolhimento familiar, não é? Como é que vocês entendem da experiência que cada um tem, mais ligada também ao acolhimento residencial, porque inevitavelmente, se calhar, todos nós já passamos por aí, não é? Neste trabalho também de construção de um modelo de cuidados alternativos e privilegiando o acolhimento familiar, quase todos já passamos pelo acolhimento residencial ou já contactamos com ele. Como é que agora conseguimos olhar para este lugar da criança no acolhimento familiar? O que é possível ela conseguir? O que é que ela tem agora possibilidades de ver concretizado para si nesta sua ou na possibilidade desta sua autoria da sua história, de ser capaz de a integrar? Como é que vemos a criança, o lugar da criança no acolhimento familiar, aqui com estes atores à sua volta? Posso começar? Não sei se a Sandra se chateia de ser eu a começar. Ainda pegando naquilo que a Sandra estava a dizer, que eu acho que é absolutamente, e já lá vou à pergunta que fez, que acho que é absolutamente determinante a forma como a família de acolhimento vai fazendo, a família de origem, sentir-se também acolhida, não é? E com aquelas pequenas dicas que ia falar. E que muitas vezes passam pela possibilidade da família de acolhimento fazer presente na ausência, fazer presente a família de origem. Não é? Coisas como a existência de fotografias no quarto ou na casa onde a criança está, fotografias da família, com a possibilidade de ir participando no livro de vida que nós à imagem do que vamos fazendo na casa de acolhimento, fazemos também na equipa de capacitação, também nesta realidade de intervenção com as famílias dos miúdos no acolhimento familiar, fazemos um trabalho de história de vida que depois culmina num livro de vida e que permite isto, não é? Permite ressignificar uma série de narrativas que estão muito incompreendidas, não é? Que muitas vezes aparecem absolutamente lacunares e sem uma espécie de espaços em branco que não se percebe muito bem ou que estão mais ou menos difusos e que obviamente muitas vezes as crianças vão preenchendo com pensamento mágico ou com ideias, sei lá, que lhes vão passando e que não dizem respeito à realidade. E portanto aquilo que nós vamos fazendo com a família de origem, que depois sentimos que é muito importante que seja continuado com a família de acolhimento, não é? É
a elaboração deste livro de vida, através deste trabalho que é feito de significação desta narrativa da criança e que a acompanha e que lhe permite então dar esta continuidade que falávamos há pouco, não é? Em que estas duas famílias fazem parte do contínuo e não de uma lógica clivada e dicotómica, não é? Que é uma família de um lado, outra do outro, e portanto este conflito de lealdade é para esbater este conflito, no intuito também de esbater este conflito de lealdade, que é um conflito interno da criança, inconsciente muitas vezes, não é? Na maior parte das vezes, mas que traz grandes entropias para que o acolhimento corra bem. Nós temos a mesma experiência que a Sandra, não é? A maior parte das famílias as coisas correm bem, da relação entre as duas famílias as coisas correm muito bem. Temos situações, inclusivamente, em que a medida já foi alterada para a reintegração familiar e, portanto, já não existem equipas a acompanhar e que as famílias continuam a apoiar-se. Portanto, a família de origem, de acolhimento, passou a fazer parte da rede de apoio da família de origem, não é? E passaram a frequentar casas de uns e casas dos outros. E, portanto, isto acontece realmente, e percebe-se realmente que não é aquele bicho-papão do filme do Doutor Escola dos Feitos Porcos e Maus, em que as famílias são todas absolutamente destruturadas e maquiavélicas. Portanto, a maior parte das situações as coisas correm muito bem. Agora, qual o papel da criança no meio disto? Quer dizer, é um papel central e é sobretudo um papel em que lhes tem de ser dada voz ativa. Aquilo que nós sentimos, apesar de trabalhar com bebés e mesmo, a Ana falava nesta questão de termos passado pelo acolhimento residencial, e o acolhimento residencial com que eu trabalho é sobretudo bebés. Mas desde logo aquilo que nós sentimos é que a criança é um elo ativo de todo este processo. Portanto, além de ser o ponto privilegiado onde todos os olhares devem assentar, não é? E isso, por vezes, quando temos uma lógica de intervenção em que tem uma equipa que trabalha com a família de origem, tem uma equipa que trabalha com a família de acolhimento, temos de fazer sempre este esforço de articulação entre estes três atores, porque quatro com a criança, e o terceiro referi-me ao gestor do processo, né? E portanto temos de fazer esta lógica sempre de recentrar o olhar na criança e de dar à criança uma voz ativa, por mais pequenina que ela seja. E é importante que desde logo esta questão de trazer a criança ao processo seja posto em prática, porque só assim ela consegue, por um lado, ver cumpridos os seus direitos, não é? Por um lado, não sentir que está a ser desrespeitada porque toda a gente está a falar e está a decidir sobre coisas da sua vida para a qual ela não é chamada, não é? E depois podemos pensar, ok, mas são bebés, não é? Então, mas eu vou falar com um bebê sobre isto, quer dizer, não faz sentido. E eu acho que faz todo o sentido. Aliás, nós achamos um bocado como a Françoise Dolto dizia, não é? Que se eu falar com um bebê muito pequenino sobre a sua história, curo. E nós achamos um bocadinho isto, não é? Que esta história de vida das crianças, a história de vida da família da criança deve ser sempre contada, deve ser sempre dita à família. E a criança deve sempre ser posta nesse lugar. Porque só assim é que nós a fazemos aparecer como cidadão, como pessoa, e não como um objeto de cuidados que muitas vezes acaba por poder acontecer. Quer dizer, um bebê, ainda não percebe, não é preciso contar essas coisas, não é preciso falar muito com ela sobre a sua história de vida, não é preciso ter muito em consideração a sua opinião numa determinada coisa, quando mesmo os bebês já têm opinião, não é? Quanto mais não seja sobre a forma como querem comer, como gostam de estar aninhados, como gostam de ir dormir. E estas são informações que muitas vezes nós trazemos da família de origem para a família de acolhimento. Não é? A forma como este bebê gosta de ser aninhado para adormecer, como gosta de ser acalmado ou embalado quando está a fazer birra ou quando está com sono, a temperatura da água do banho, se gosta da luz mais intensa ou menos, enfim, uma série de coisas que podemos aqui pensar. Isto parecem pequenas coisas, mas que são muito importantes, porque só assim nós fazemos estes bebés serem verdadeiras pessoas, porque senão acabamos por desconsiderar toda essa parte que é muito importante. Quanto mais não seja, mesmo que eles não percebam o léxico daquilo que é dito, percebem este banho de palavras, não é, que lhes é dado, há porque era o banho relacional, mas vão percebendo esta tonalidade emocional com que se vai falando. E as pessoas à volta também. Não é? Os cuidadores, pensando numa casa de acolhimento em que tem múltiplos cuidadores, de turnos, de folgas, rotativas, com férias, que entram, que saem, substituições, etc., se nós formos falando para a criança e aproveitando todos os momentos de prestação de cuidados para
para falar com a criança e para trabalhar com ela mais do que apenas a prestação de cuidados, nós temos também a mostrar às pessoas que estão à volta da criança que ela é uma pessoa com história e que tem uma família e que a sua família tem esta especificidade, não é? Portanto, este lugar da criança é um lugar de participação no nosso entender, não é? Ok, obrigada, Filipe. Eu só acrescentaria, e concordo com tudo o que o Filipe disse, que quando nós falamos de dar papel central à criança, muitas vezes é também ajudá-la a não criar aqueles vazios que há bocadinho falávamos que permitem a idealização que nós temos, e sobretudo nesta área é muito fácil isso acontecer, porque não havendo informação, há quase como se houvesse aqui um vazio do que é que foi a vida da criança e nós também temos esse hábito de fazermos o livro da vida também, de irmos construindo ao longo do acolhimento um álbum com fotografias, com memórias que depois a criança no final do acolhimento leva consigo e portanto que a ajude também naquele momento ou no futuro, não é? Dependendo da criança também poder perceber e compreender bem o que é que foi aquela fase. Mas quando falamos de papel central, e sobretudo em crianças pequeninas, muitas vezes passa por, não só por lhe explicar, não só por tentar contar também a nossa percepção, porque muitas vezes é isto que nós estamos a fazer, mas é o tentar dar significado a algumas situações, não é? Quando colocamos uma fotografia da família de origem na família de acolhimento, quando dizemos todos os dias, olha, a mãe está ali, olha, quando tens saudades podes dar um beijinho na fotografia, ou falamos sobre a mãe nos vários momentos, a mãe, o pai, ou qual elemento for da família de origem, estamos a dar significado à criança, não é? Estamos a dizer-lhes que a família está presente, não é? Da forma possível, mas que está presente. E, portanto, estamos a validar também a história da criança. E mesmo quando há convívios, quando há visitas em que as nossas famílias de acolhimento acabam por partilhar alguma coisa que aconteceu na escola, quando acabam até por perguntar alguma dúvida que têm relativamente à criança, à família de origem, e isto acontece muitas vezes, ou qual era o hábito disto, olha, aconteceu isto, olha, como é que acha que isto poderá acontecer? Portanto, para além de validar, mais uma vez, o papel da família de origem e continuar que ela esteja muito presente, porque é assim que tem que ser, acaba por transmitirmos à criança, e nem que não seja não verbalmente, não é? Os nossos gestos, os nossos comportamentos estão a dizer àquela criança que estamos todos ali, não é? E muitas vezes não é preciso dizer nada e lá está essa validação e de imagem, de representação que a criança precisa. Estamos a dizer que de facto que estamos ali todos para ela e que esta é uma fase diferente, mas que não deixaram de estar as pessoas importantes e as pessoas que têm que fazer parte, que é as pessoas da sua família. Sim, e então se calhar para terminar, e agora que trouxeram isto de maneira muito clara e a propósito da música que a Sandra nos trouxe e que curiosamente é a música é o hino do Dia Nacional do Pijama de 2023, cantado pelo Pedro Abrunhosa e cujo título é O Ninguém Vai Ficar de Fora, não é? Poderíamos dizer que este ninguém é nada nem ninguém, a criança, a sua família, a família de acolhimento, portanto toda a sua história, não vão ficar de fora desta história da criança. Poderíamos terminar assim com esta reflexão, parece-vos bem? Sandra, este processo da criação do hino do Nacional do Pijama, que foi feito com o Pedro Abrunhosa, tem também por detrás o conhecimento destas histórias, destas crianças, para que de facto a letra possa refletir a realidade. Por norma também participamos nessa construção do próprio hino, mas isto é sem dúvida uma forma visual, se quiserem, uma forma também de chegar às pessoas sobre a importância de crescer em família, portanto é sensibilizar a comunidade para a importância de uma criança crescer numa família. O conceito de pijama leva-nos aos momentos de família, aos momentos do dia-a-dia e, portanto, é esse o objetivo. E sensibilizar também as próprias crianças, não é? Porque acabam por também as ajudar que existem diferentes formas de família
que todas elas são válidas, não é? E o acolhimento familiar, ainda que temporário e transitório, é também uma dessas formas, e que é muito importante ajudar os outros e ajudar as crianças que numa determinada altura estão a passar por uma fase mais delicada, as crianças e as suas famílias, que é importante as acolher. Ok. Obrigada, Sandra. Muitas crianças estão à procura de uma família que as acolha com o tempo, o carinho e a dedicação que necessitam. Entra em aldeias-sos.org e ajuda-as a encontrar a casa com a qual sonharam.